Se você já pensou em rebobinar motores de ventilador, mas achou que isso era coisa de especialista, esse vídeo aqui é para você. Se você já tentou rebobinar, não deu certo e quase desistiu, essa aula é para te mostrar como é possível fazer o passo que faltou e que quase ninguém por aí te ensina, tá? Mesmo que você esteja começando do zero, sem oficina, sem muita ferramenta, essa aula você vai saber como é possível um jeito simples. Então com isso você deixa de torcer para dar certo e passa a ligar sabendo o que você está fazendo. Ou seja, menos erros, menos prejuízos, menos trabalho e o dinheiro para de ir para o lixo. Talvez você esteja pensando, né? Isso é muito difícil para mim, Alan. Mas deixa eu te falar a verdade. Rebobinagem não dá errado porque é difícil. Dá errado porque a maioria aprende do jeito errado. Aqui você não precisa ser eletricista, não precisa ter oficina montada e não precisa entender termos complicados. Talvez você também possa estar pensando, Alan, já tentei e não consegui. E isso é normal. A maioria das pessoas que aprendem do jeito certo já tentou e já falhou. O erro não foi você, foi a falta de um método claro. Então, essa aula aqui é para você que quer atuar nesse mercado de rebobinagem de motores de ventilador, é para quem quer ganhar dinheiro com rebobinagem de ventiladores trabalhando aí por conta própria. Você sabia que o único motor de ventilador rebobinado pode te render entre 80 e 150 dependendo da sua região? Agora imagina fazer um por dia. Isso dá algo entre 2 mil a 4 mil reais por mês, trabalhando de casa ou na sua própria oficina. E não estou falando aqui de teoria, tá? Eu estou falando de um serviço que sempre tem procura, principalmente no calor, e que poucas pessoas sabem fazer do jeito certo. Então se você quer saber como é possível aprender do jeito certo, simples e aplicado à realidade do dia a dia, essa aula bem aqui é para você. E depois do conteúdo vai ter um convite para, se você quiser continuar aprendendo comigo, mas não importa se você vai querer ou não, porque você pode aproveitar esse direcionamento, que vale muito dinheiro. E eu vou passar aqui para você de graça, beleza? Então, prazer, eu me chamo Alan, tá? Sou casado e tenho 2 filhos, sou mentor e professor na área de reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos há mais de 10 anos. E já ajudei centenas de pessoas a montar o seu próprio negócio. Pessoal, e todas essas pessoas, né, eles viram que a área de rebobinar de motor de ventilador, ela é muito bom. Só que infelizmente mal explorado, e isso é exatamente o que torna ela uma oportunidade. Então, por que algumas pessoas não têm resultado? Pensa comigo aí, imagina João, né? O João, ele sempre gostou de consertar as coisas. Ele viu no YouTube alguns vídeos de rebobinagem de motores de ventilador. Daí ele pensou, né? Rapaz, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso. Ele comprou o fio, desmontou o primeiro motor e fez exatamente o que mostraram para ele lá. Ele montou, ele fez tudo certinho, ou pelo menos ele achava que estava. Quando ele ligou na tomada, o motor girou e ele respirou aliviado. Mas sabe o que aconteceu dormindo depois? O motor começou a esquentar. O João, ele desligou rápido da tomada. No outro dia ele tentou de novo um outro motor. Adivinha? Mesmo problema. A dúvida começou a bater. Será em que eu errei? Será se o motor era diferente? Será que a rebobinagem é para mim? E aí, pessoal, veio o pior. João, ele começou a evitar a rebobinagem. Ele passou a trocar motor completo, perdeu o serviço, perdeu o dinheiro, perdeu a confiança. Mas o problema talvez nunca foi o João. O problema é que ensinaram ele a copiar, quando na verdade ele precisava aprender a entender. Então, sem um padrão, pessoal, sem um sistema, cada motor vira uma aposta e ninguém cresce apostando. Talvez essa história não seja de João, talvez seja parecida demais com a sua, talvez você esteja vivendo isso, mas se o problema não fosse você, mas o jeito errado que te ensinaram. E se você estiver fazendo tudo certo, só que na ordem errada. Mas a maioria das pessoas aprende rebobinagem assim. Ele assiste um vídeo, né? Copia as espiras, copia o fio e torce para que dê tudo certo. E quando não funciona, a culpa sempre cai em você. Errei na contagem, não levo jeito para isso. Isso não é para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. O erro não está em você. O erro está no método que te ensinaram. É por isso que tanta gente até consegue fazer o motor girar, mas nunca tem confiança em entregar o seu serviço. Porque aprenderam a rebobinar no escuro. E quando eu parei de começar pela bobina, pessoal, e passei a começar pelo mapeamento do motor, quando eu entendi que cada motor ele segue um padrão e que se eu respeitasse a ordem correta, o erro simplesmente parava de acontecer. Então, eu sigo um processo e foi que nasceu o método de rebobinagem simplificada. Para ensinar mais teoria, entendeu? Mas para tirar o medo de quem quer fazer certo. Então eu vou lhe dar 3 passos para vocês mapear, tá? Fazer o mapeamento da rebobinagem simplificada. Então antes de tudo, pessoal, antes de você rebobinar, você vai se fazer algumas perguntas. Primeiro, ao pegar um motor desse aqui para rebobinar, primeira pergunta que você deve se fazer: que motor é esse daqui? De qual marca, qual modelo? Porque nós sabemos que elas são diferentes. Por exemplo, enquanto essa daqui é grossa, essa daqui é um pouquinho grossa, essa outra aqui ela já é um pouquinho mais fina. Vocês podem perceber aí que ela é um pouquinho mais fininha. Tem outras que são 24 canais, ó. Alan,
E qual é a pergunta que eu devo me fazer? Primeiro, você tem que identificar qual é o motor que você está pegando para fazer a rebobinagem, tá? Você primeiro vai se fazer essa pergunta: que motor é esse? Sem esse passo, pessoal, tudo começa errado. Você vai ter que descobrir que motor é esse aqui, de qual ventilador é, se ele é de 40, se ele é de 60, se ele é de 30 centímetros, tá? Porque cada um é um modelo diferente, é uma grossura diferente, a quantidade de fio é um pouquinho diferente também. Você vai ter que aprender a primeiro fazer o mapeamento do motor. E o segundo passo, Alan, para mapear. Então, para fazer o mapeamento, o segundo passo é mapear a função das bobinas. Quais são as bobinas principais? Quais são as bobinas auxiliares? Tá? Nós sabemos que nós temos que saber qual é a área de trabalho, tá? E quais são as bobinas auxiliares. Qual é a pergunta que eu devo me fazer? O que cada bobina faz? Isso elimina, pessoal, a ligação no achismo. Ou seja, você vai saber exatamente o que você está fazendo, mas vocês têm que saber identificar qual é o mapeamento, a confirmação final. Antes de ligar na tomada, você confirma a lógica da ligação no sentido correto, isolamento e continuidade. Pergunta que esse passo me faz: posso ligar com segurança? Então é aqui, pessoal, aqui que nasce a confiança, entendeu? O resumo, pessoal: quem mapeia antes rebobina sem medo. Então primeiro você tem que mapear, tem que saber identificar qual é a bobina, qual é aquela bobina, quais são as áreas de trabalho, quais são as áreas auxiliares, saber identificar qual é o começo, qual é o fim, para poder você fazer uma rebobinagem com sucesso. Mas agora me conta, você percebeu que essa nova profissão é uma das maiores oportunidades no mercado? Você já imaginou a oportunidade que tem ao aprender a rebobinar motor de ventilador e poder ganhar dinheiro com algo que quase ninguém sabe fazer? Se você pudesse aprender rebobinagem com um método simplificado que mostra o mapeamento correto das bobinas, por que continuar sofrendo com métodos complicados que mais confundem do que ajudam? Então, se você quer parar de perder tempo e começar agora seu processo nessa carreira, mais importante que isso, você quer a minha ajuda pessoal para seguir essa carreira? Bom, se sim, eu vou te apresentar um projeto novo que criei, no qual você pode receber a minha ajuda em todo o processo. Espero de verdade que eu já tenha te ajudado com essa aula. E esse projeto que eu vou te mostrar agora é para você que quer continuar aprendendo comigo, mas não é para todo mundo, viu? Tem condições para isso funcionar. Primeiro, não tem nenhum esqueminha aqui, tá? Rebobinagem é uma profissão séria e você tem que se dedicar. E segundo, essa é a primeira turma oficial desse projeto. E se você for um dos que conseguir participar, eu vou dar o meu melhor. Então espere o seu melhor também, beleza? Se sim, como prometido no começo da aula, por que eu decidi desenvolver esse projeto agora? Eu tinha duas opções. Primeiro, guardar, né? Só para mim, reter esse conhecimento. Segundo, vender esse conhecimento. Eu tinha duas escolhas: guardar esse conhecimento só para mim ou compartilhar com quem quer aprender e crescer nessa área. Então, é com muito prazer que eu te apresento o método Rebobinagem Simplificada. Pessoal, é um curso que eu criei e nesse projeto é onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa, entendendo passo a passo todo o procedimento. Mesmo que você esteja começando do zero e dando início à sua nova carreira nessa área que só tende a crescer. E você vai estar entrando no melhor momento para crescer junto com ela. Você vai aprender cada detalhe necessário das ferramentas, como fazer sua máquina de rebobinar com investimento baixíssimos, materiais, esquema elétrico simplificado. Você vai conseguir identificar o fim e o início das ligações com vídeos e imagens simplificadas, contagem de respiras e muito mais. Eu vou te mostrar a máquina de escala que faz bobinas em tão pouco tempo. Com isso você acelera mais rápido o seu processo de rebobinagem, entendendo passo a passo, sem perder tempo com informações desnecessárias. O método todo vai ser em videoaulas, para você assistir no vídeo quando quiser, voltar quantas vezes quiser, ou até mesmo assistir em uma velocidade mais rápida. E é totalmente online, tá? Você pode assistir no computador, no celular, sem precisar gastar dinheiro aí com transporte, tá? E você não vai precisar passar o dia inteiro estudando. Você pode separar um tempinho, tá? Depois do seu trabalho, da sua casa, faculdade, para estudar aqui junto comigo. E dentro do período de carro, você vai estar preparado para o mercado, tá? Pessoal, e quando eu estava criando esse curso aqui, eu fiz uma pesquisa de mercado para saber qual seria um valor justo, né, para que as pessoas pudessem se inscrever nesse projeto. E eu percebi que se eu for cobrar o preço comparado aí com o mercado que eles estão cobrando, o projeto ia sair, né, esse método ia sair basicamente 997, porque a máquina que custa nesse mercado é quase esse valor. E eu vou te mostrar como fazer uma basicamente de graça. Mas você não vai ter que pagar isso, tá? Não vai ter que pagar R$1.000, não vai ter que pagar R$497 comparado com o valor dos cursos aí do mercado. Eu decidi abrir a primeira turma com um valor super especial, porque essa é a primeira turma, é que eu vou ter mais oportunidade, vou estar perto de você nesse caminho rumo ao primeiro serviço realizado, te ajudando em qualquer dificuldade aí que você tiver, tá? Então, dependendo do teu esforço, né, até algumas semanas você vai estar rebobinando suas primeiras bobinas e até fornecendo para outras assistências. Pode ficar tranquilo, que eu vou estar te dando todo o suporte necessário em um grupo de suporte aos alunos. De bônus você vai ganhar mais alguns bônus surreais que só essa primeira turma vai receber, tá? E tudo isso por apenas 12 vezes de R$15,20. Meu irmão,
por R$15,20 no mês. É o valor menos que uma pizza aí. Então a primeira turma vai ter acesso ao conteúdo completo e a minha ajuda pessoal para ter uma das profissões mais valorizadas da atualidade. E nesse momento aqui agora vai aparecer aqui um botão lá abaixo, tá? Você vai clicar nele, vai colocar seus dados pessoais, tá? Vai escolher o meio de pagamento, se é Pix, se é cartão de crédito. Lá embaixo tem as opções, tá? Tem alguns outros cursos meus também complementares, se você achar que faça sentido para você, você seleciona ele lá também. E após a inscrição, eu mesmo aqui pessoalmente vou entrar em contato com você para te passar todas as orientações necessárias, beleza? Eu vou estar te aguardando. Essa aqui vai ser a primeira turma de alunos, tá? Eu vou dar um corte exclusivo aqui para vocês, então pode ficar tranquilo. Vamos juntos, vai dar certo, vamos fazer o seu primeiro negócio. Se não for, você vai complementar aí já com a sua renda. Vamos ganhar dinheiro e vamos para cima.